No dia 10 de fevereiro de 1912, morria o Barão do Rio Branco, que foi fundamental para a consolidação das fronteiras oeste do Brasil. E toda essa comemoração, toda essa homenagem que se faz hoje, 100 anos depois da morte do Barão do Rio Branco, é justa, exatamente por ele ter resgatado o mapa brasileiro. E é sobre isso que a gente vai conversar com o professor e jornalista Marco Afonso, que tem todo um trabalho, toda uma pesquisa sobre o Barão do Rio Branco e toda a sua grandeza. Marco, o centenário de falecimento do Barão do Rio Branco foi uma figura emblemática da cultura brasileira e da história brasileira. Por quê? Quer dizer, qual foi a importância real do Barão do Rio Branco? Em primeiro lugar, na nossa opinião, ele foi uma das personagens mais ilustres da chamada República Velha, né? E ele foi o primeiro grande pan-americano. Essa é a questão central, né? O primeiro grande pan-americano. O homem que soube viver no seu tempo e no seu espaço. A história ela é feita em cima de uma geografia. E nessa geografia se desenham culturas, interesses políticos e econômicos. E a postura do Barão do Rio Branco na resolução de conflitos sempre foi na busca do diálogo, sempre foi na busca do entendimento. Porque ele tinha essa visão pan-americana. Essa é a essência, na nossa compreensão, da grande contribuição que ele deu para a história. Nós geralmente, quando pensamos em fronteiras, né, imaginamos delimitações. Mas ele tinha a absoluta convicção de que a fronteira é apenas um marco da diferenciação histórico, política e que era necessário transpô-las. E uma fronteira só é transposta quando há um entendimento entre as partes. Então, se hoje nós temos o Brasil como ele se encontra, como ele está desenhado, graças à ação político-diplomática do Barão do Rio Branco. Né? Por isso que nós do Acre temos muito orgulho, né, de pertencer a esse legado que ele deixou para a diplomacia brasileira e também essa herança que ele deixou para estudos elevados das relações internacionais no início do século passado. E há uma coisa interessante, porque ele passa 10 anos como ministro das Relações Exteriores no Brasil, sobrevivendo a 4 presidentes da República, e sempre era uma unanimidade tão grande que parecia que havia quase que uma certa impossibilidade de tirá-lo do ministério diante da importância do trabalho dele. Perfeito. Ele, como nós dizemos sempre na Amazônia, né, o Barão do Rio Branco não ficava preso à árvore, ele observava a floresta. Ele era um homem além do seu tempo, né? O período que ele ficou na Europa, a experiência que ele teve convivendo com várias culturas, a pesquisa que ele fez sobre o nosso país, o estudo minucioso da nossa geografia e da nossa expansão da geografia cultural também, fez com que ele visse mais longe, né? Tanto que ele era e foi considerado a maior figura do seu tempo, né? Ele teve um período de maturação muito grande, onde ele assimilou muito conteúdo. E depois ele deu uma forma pragmática a esse conteúdo na resolução de conflitos. Por exemplo, Rui Barbosa. O Barbosa foi um grande teórico, um homem de grande conteúdo, né? Mas o Barão do Rio Branco, ele tinha um conteúdo mais específico para a sua área, mas teve a possibilidade histórica de colocar em prática esse conteúdo. Então, por exemplo, as suas ações, tanto na Argentina como no Amapá, e essencialmente na questão do Acre, né, o projetaram em nível nacional. A recepção que ele teve quando voltou da Europa foi uma recepção assim, extraordinária. O reconhecimento da cidadania brasileira na época, a sua inteligência e a sua perspicácia, o seu talento, né? É uma coisa muito visível, até hoje sentimos ainda. Quando ele faleceu, há 100 anos atrás, foi uma comoção nacional. Porque a cidadania brasileira o via exatamente como você falou, Maurício, assim, acima
né, das questiúnculas, acima das crises internas que o país vivia. Ele estava acima disso e o povo o via como uma referência patriótica, uma referência de confiança, de segurança, né? Além do que, ele também estabeleceu uma nova metodologia, né, na praxis das nossas relações exteriores, né? É tanto que o Itamaraty o tem como o grande baluarte, né, da diplomacia brasileira, e hoje essa herança que nós temos de ter um corpo diplomático que sempre preza pela persuasão, que sempre preza pelo entendimento, vem muito dessa gênese, né, que ele soube fazer. Há, inclusive, alguns aspectos curiosos desse senso de conciliação dele. Acho que um dos mais fundamentais é que ele era monarquista, convictamente monarquista, mas serviu a República com o mesmo ardor, né? E tinha uma coisa que eu acho curiosíssima também na biografia dele, que ele, adversário político do Rui Barbosa, quer dizer, não teve a menor vacilo em nomear o Rui Barbosa, em mandar o Rui Barbosa para a Conferência de Haia. Sim. Então, quer dizer, se o Rui Barbosa é a águia de Haia, deve-se um tanto a ele também, né? Sim. Quer dizer, esse espírito conciliador dele. Você me lembra uma expressão de um humorista americano chamado Dick Corrigan. Ele fala o seguinte: as pessoas sábias, elas falam das ideias. As pessoas comuns falam das coisas. As pessoas medíocres falam das pessoas. O Barão falava das ideias. Então ele não ficava preso, repito, né, a circunstâncias emocionais e disputas intelectuais. Não, ele sempre via o país, sempre via o Brasil, né, daí estar acima dessas questões. Tanto que, mesmo com essa tensão que havia, né, entre ele e Rui Barbosa, ele superava essas questões e, tendo em vista o conjunto nacional, tendo em vista a defesa da nossa soberania e estabelecimento de nossas fronteiras de forma mais amigável possível. Há uma questão que é menos conhecida dessa ação do Barão do Rio Branco no Ministério das Relações Exteriores, que é a definição das fronteiras de Santa Catarina, que era uma área ali meio em litígio entre o Brasil e a Argentina, a chamada questão de Palma, né? E que ele vai lá e consegue quer dizer, conquistar territórios sem dar tiros. É uma expressão que se usa muito quando se fala do Barão do Rio Branco, né? Quer dizer, como é que foram essas negociações também, como é que foram esses trabalhos dele? Na verdade, a grande singularidade do Barão do Rio Branco foi a questão do Acre, né? Porque quando houve uma expansão do território, a questão de Santa Catarina, a questão do Amapá, e depois os acordos com o Equador, com a Guiana Holandesa, eles foram todos em cima de obviedades, de buscar consensos, de argumentos muito precisos, muito concretos. Mas a singularidade dele é a questão do Acre, porque é o único instante na história do Brasil em que houve uma expansão, né? Porque o Acre, ele era da Bolívia, né? O governo boliviano o tratava como tierras não descobertas. Mas naquele momento havia um interesse internacional muito grande por aquela região, e é engraçado porque isso não era de graça. A melhor borracha produzida no mundo até hoje é a Acre Fina, e só existe no Acre. Não sabemos porquê, nossos estudiosos ainda estão pesquisando sobre isso, né? Talvez seja o potencial hidrogenado do solo, as condições ambientais, um bioma específico. E isso as potências internacionais na época sabiam. A liga era maior, melhor. Daí o interesse internacional também. Porque o capital não se preocupa apenas com a produção por si, mas ele se preocupa também pela qualidade da produção, porque isso agrega valor, né? Então, a ocupação do Acre, né, a forma como foi legitimada, vamos dizer assim, entre aspas, né, dos seringueiros no Acre, a expansão nordestina, isso fez ele utilizar um instrumento muito poderoso, que é o uti possidetis, né, o instrumento da posse útil. E aí toda a beligerância que ocorreu se deu como pano de fundo esse cenário internacional.
Nós não fizemos uma revolução contra a Bolívia. Nós fizemos uma revolução contra interesses muito poderosos, que a Bolívia estava sendo a representante primeira desses interesses. Então, essa é a singularidade maior. Realmente, esses outros aspectos precisam ser mais estudados, né? O Itamaraty, o nosso corpo diplomático, se dedica a isso, é tanto que o embaixador que preside o Instituto Barão de Rio Branco comunicou na sessão solene que houve, onde o senador Jorge Viana propôs uma sessão especial para homenagear o centenário do Barão do Rio Branco. Ele nos colocou que as obras todas do Barão serão reeditadas novamente. Porque são peças, como eu te falei agora, anteriormente, de estudo. São peças de análise. São relações muito sérias. Foram momentos de muita tensão, né, de muita argúcia e muita sutileza, né? E lógico, esses aspectos todos, outros também devem ser estudados, mas a questão do Acre foi assim, onde ele ganhou o Brasil, né? Onde ele ganhou o Brasil porque o Acre ele comoveu, né, a sociedade brasileira na época. Nós representávamos 1/3 do PIB nacional. Olha que interessante, né? O Acre representou já na história do nosso país 1/3 do produto interno bruto, né? Então havia um interesse muito grande por parte do Brasil. Nós fizemos a opção por sermos brasileiros. É o único estado do Brasil que optou por ser brasileiro, né? E nessa opção ele encontra com o talento do Barão do Rio Branco. Que era um momento que é até interessante a gente recordar um pouco. Era um momento delicado da história, porque estava havendo uma transição muito profunda. Você estava ali no segundo momento da Revolução Industrial inglesa, onde tinha-se a borracha como um dos fatores primordiais, um fator assim, verdadeiramente decisivo para o alavancamento dessa Revolução Industrial. O Acre produzia a melhor borracha, ficava em território boliviano, mas ocupado por brasileiros, né? Porque o brasileiro era que tinha feito a colonização ali, a partir das injunções do Manuel Urbano e tal, daquelas figuras históricas hoje no Acre, né? Quer dizer, e havia então todo o interesse da Inglaterra sobre o território acreano, inclusive na Constituição do Bolivian Syndicate, que era uma espécie de mútuo internacional na época. Um truste, né, de domínio da borracha. Quer dizer, como é que o Barão do Rio Branco consegue, de certa forma, conciliar todos esses interesses contraditórios e conseguir com que o território acreano termine sendo brasileiro?